Como vocês já sabem, de 15 em 15 dias, a nossa empresa divulga, né, a pesquisa que está sendo feita, uma pesquisa que está sendo feita em todas as nossas cidades, para que a gente possa fazer uma avaliação de quais os indicadores dessas cidades e que esses indicadores possam sim servir a toda a estrutura de governo para que possa implementar melhor suas políticas públicas, formulá-las melhor e até avaliar se realmente nós estamos, né, implantando aqueles projetos e aqueles programas que estejam trazendo o benefício que aquela localidade especificamente está precisando. É um trabalho que é desenvolvido aqui na empresa pela nossa diretoria de gestão de informação, de jeito, porque a gente funciona oficial e oficiosamente, né? A gente nunca sabe os nomes aqui direito, né? E os nossos técnicos, que são técnicos da empresa também, que lidam com essa atividade constantemente, então não fazem apenas a pesquisa, mas também toda uma análise, né, criteriosa de tudo que é levantado, dos dados que são levantados. E a gente sempre faz questão de estar junto com a administração, porque a administração é que sente na pele o dia a dia, sente as dificuldades maiores e com certeza serão, né, os que irão mais utilizar dessa nossa pesquisa para que possa, né, tocar o seu trabalho. É interessante a gente levantar logo no início que nós não estamos trabalhando, hoje no GDF nós temos várias regiões administrativas, né? Essas regiões administrativas, como vocês sabem, elas são mais definidas como áreas, né, onde você tem um administrador que vai cuidar daquela poligonal, daquele espaço físico, de forma que haja uma descentralização maior da administração e assim você possa ter, né, cada núcleo mais atendido naquilo que ele tem de específico. Ocorre, porém, que muitas delas ainda não têm uma poligonal definida em planta e já consolidada. Face a essa questão, até porque para nós definirmos uma poligonal, você parte de várias questões, como por exemplo, a gente tem que estar de acordo com as zonas censitárias que são utilizadas pelo IBGE, a gente tem que respeitar para que nós não percamos a série histórica, porque é muito importante em pesquisa que você faça comparações ao que era, ao que está, e para chegar no que nós queremos. Então, é muito importante que você não perca, né, essa história. Então, quando você vai definir um limite, é importante que você considere essas questões, você possa saber, se você tirou um pedaço dali, que você vai acrescentar um outro, que você consiga visualizar isso claramente, para quando você for fazer análise, você não errar ou errar menos, né? Então, no caso específico de Sobradinho, até me ajudem aí, nós consideramos, nós então definimos uma poligonal hipotética, uma poligonal de estudo, né? Essa poligonal, ela pega o núcleo tradicional de Sobradinho 1 e pega mais alguns condomínios, que até depois eu passo para vocês aqui a lista, para a gente, né, não ver agora um por um, tá? A gente passa para vocês a lista. Outros condomínios que estão também ali na redondeza estariam incluídos no nosso estudo de Sobradinho 2, tá? Então, é importante se colocar essa questão para que depois não gere uma dúvida, mas faz parte de Sobradinho 1 ou 2, não. Essa é uma poligonal de estudo, tá? Para levantamento de dados que nos permita fazer esses comparativos de forma melhor. Bem, nessa área que nós avaliamos, nós chegamos a uma população em torno de 85 mil habitantes, 85.491 habitantes. E a gente percebe que Sobradinho, e isso é percebido até... Deixa eu fazer um comentário em relação a essa questão. Com certeza. É o seguinte, porque essa questão ela já surgiu em outras regiões administrativas, né? Riacho Fundo, quando a gente divulgou em relação a Riacho Fundo 2, essa questão também está presente na situação ali do núcleo Bandeirante em relação à questão do Parkway e tal. E, como a Evelise já disse, nós trabalhamos com essa configuração que foi passada, né, foi passada pela antiga SEDUMA em 2004, agora novamente,
Agora, é possível resgatar, né, esses números e, em função de uma definição que, segundo a própria SEDAB, né, a perspectiva do Magela é que as conferências da cidade, inclusive, elas sirvam para essa definição, né, para encaminhar um projeto de lei para a Câmara Legislativa definir de uma vez por toda, porque desde 2003 que há essa imprecisão. Eu estava conversando ontem com o Carlos e dizendo que a Codeplan ela é também vítima dessa situação, porque ela quer divulgar informação, ela é pressionada a divulgar informação, mas ela não tem a definição dos limites. Então a gente, na divulgação final, né, a gente vai poder fazer o ajuste se ele acontecer. Né? Eu estava lembrando ontem que, por exemplo, o que a gente tem de dado oficial é que o Sobradinho original em 2000 tinha 128.800 habitantes, segundo o IBGE, e o atual tem 210.100. Esse é o dado do IBGE. Só que nesse Sobradinho original, fragmentou em Sobradinho 2 e Itapuã também. Né, que Itapuã é a área original de Sobradinho. Então, Itapuã tem pedaço, e um pedacinho para Paranoá. Pois é uma confusão danada. Então, Itapuã levantou esse mesmo problema aqui. Itapuã não temos 50 mil habitantes, não, temos tanto. Né? Então, é uma questão que pra gente, nós não, como eu disse para ele ontem, né, que o pessoal do Sobradinho estava com tanto aborrecido. Não, aborrecido. A América me ligou as 3 vezes. Mas Júlia, que negócio é esse? Eu falei, não tem nada a ver com isso. Então, o nosso compromisso é o seguinte, na publicação final, né, quando consolidar as 30, a gente faz os ajustes que forem resultado, né, que resultarem dessa negociação entre as administrações. Essa informação foi levada, Júlia, está entendido, e a nossa administradora está pacífica quanto a isso. E a gente aguarda a definição. Então, para os próprios órgãos de imprensa, né, seria interessante, passa para vocês a relação do que foi considerado Sobradinho e do que vai ser considerado depois Sobradinho 2, né, para que isso também seja uma informação que vocês tenham. Agora, é possível, com certeza, depois vamos destacar. Vamos supor que uma dessas áreas passe a constituir, né, uma outra regional. Então, nós temos condições, sim, a partir dos nossos dados, de ter essa separação e ter essas adequações. Isso o doutor Júlio colocou. Tá? Então, esse nosso estudo, em momento nenhum, né, terá perda de dados ou perda da série histórica, nem nada. Há condições, sim, de nós fazermos esses ajustes. Por isso que a população está com 85 mil. Mesmo assim, né, a gente percebe que Sobradinho tem crescido bastante, principalmente com o advento não só de Sobradinho, dos condomínios, né, mas também no caso do geral, por conta de Sobradinho 2, que foi um novo assentamento. Né, isso até se percebeu no passado, que algumas cidades com programa habitacional diminuíram de tamanho, outras cresceram, justamente porque houve relocação de população para lugares mais adequados. Bem, em compensação, né, se a gente às vezes acha que não é tão interessante se crescer demais, que quando a gente cresce demais os problemas crescem dobrado e aumentam bastante, mas em compensação nós tivemos um aumento significativo no grau de escolaridade da população. Isso é extremamente positivo. Né? Nós temos hoje, inclusive, uma população, né, bastante significativa com um nível superior. Temos praticamente 15,6%. Praticamente não, 15,6%, né, da população tem ensino superior. Então isso é muito interessante. É claro, isso está bastante vinculado à questão da renda, que também é uma renda, né, considerada uma renda interessante no Distrito Federal. É a 4ª maior renda das cidades que nós avaliamos até agora. Né? Inclusive até em relação, parece que ela praticamente bate ou chega, ou está quase que igual a Taguatinga, que hoje é considerado um grande centro. Qual que é o ranking das maiores rendas até agora? Águas Claras? Até agora, Águas Claras, Guará, Vicente Pires e Sobradinho. Tá? E um outro dado também interessante é que você tem eu acho que também isso conta bastante, grande parcela dessa população trabalha na administração pública, né? 27,3% é, né, servidor público, ou da área federal ou do GDF. Né? Eu acho que isso também mostra não só também a questão talvez da própria renda, carteiras assinadas, que são a grande maioria, né?
você tem um nível menor de informalidade. E um outro dado interessante é que grande parcela dessa população trabalha na cidade de Sobradinho, né? São 44,6%. Isso é muito interessante porque isso mostra o seguinte: nós estamos aí hoje com uma grande discussão de transporte, né? Hoje, uma das maiores reclamações é o tempo que as pessoas gastam se deslocando e se deslocando mal, né? Então, quando a gente busca uma cidade com qualidade de vida, quando você busca qualidade de vida para as pessoas, a grande discussão no mundo inteiro é que você tem que propiciar a essas pessoas mais tempo de lazer, mais tempo de convívio com a família. E hoje você tem isso bastante reduzido por conta do deslocamento da população no território. Ela gasta muito tempo fazendo isso, né? E dedicando menos tempo a outras atividades. E isso então aponta para nós que Sobradinho tem implementado, né, uma das questões que em transporte é importante também, que é você ter o emprego mais próximo de onde as pessoas moram, né? Porque normalmente quando a gente pensa em transporte, a gente só pensa, tem que melhorar o transporte público? Com certeza tem, porque o nosso é bastante precário. Tem que se trabalhar com modalidades diferenciadas de transporte? Nós temos que trabalhar dentro do transporte público coletivo, com ônibus, com metrô, com VLT, temos que trabalhar com a bicicleta, com faixas exclusivas de bicicleta, inclusive lá nós temos um índice interessante, 27% dos domicílios possuem bicicleta, então a gente tem que permitir que essas pessoas possam andar em segurança nas vias. Mas enquanto a gente pensa nisso, nessa política de transportes urbanos, nós também temos que pensar em outras questões que influem também na mobilidade, que é você ter um emprego mais próximo, que é você permitir com que as pessoas tenham outras formas de se deslocar. Então, esse dado aponta muito para que a área de transporte, a área do desenvolvimento econômico do governo pense e utilize esse dado para que possa, então, dar um incremento maior ainda nas atividades econômicas que acontecem na cidade, para que cresça mais ainda a possibilidade das pessoas ficarem lá trabalhando, como também na forma do transporte público para atender Sobradinho, que mesmo assim também é expressivo ainda o número de pessoas que saem de lá, né, para trabalhar. Uma outra questão que a gente tem percebido em várias cidades nossas, isso eu considero extremamente positivo para o Distrito Federal, é que nós temos, no caso específico de Sobradinho, mais de 50% da população nascida no Distrito Federal. Isso tem sido quase uma constante, né, Júlio? A gente tem percebido isso em várias das nossas cidades e isso é muito bom, né? Você começa a verificar que você passa a ter uma população que não é oriunda de outros estados, né? Você tem provavelmente isso demonstra uma diminuição até em alguns índices de imigração, e você começa a ter, né, uma população mais local instalada, né?